Entrar aqui um filtro. Olá, bom dia. Bom dia, vamos aguardar aqui a Carol entrar para convidar ela para participar da live. Olá, bom dia para quem está entrando. Se vocês quiserem colocar aí de onde vocês são. Olá, tudo bem? Kika, que bom ter você por aqui. Ah, a Carol entrou. Eba, vamos lá. Tô aguardando aqui a Carol entrar. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Bom Bom dia. domingo, bom dia. Bom dia. Tô feliz aqui de trazer você pra gente bater esse papo de manhã, né? Domingo de manhã, mas os papos estão sendo bem legais esse horário. Sim, sim. Sim, né? E, Então, pode falar. e o dia começou meio uma neblina hoje. Eu acordei cedo e eu falei, não, Aham. é simbólico começar o dia com a neblina, né? Porque É, tem tudo a ver com a nossa conversa. Eu penso que crise profissional, assim, as escolhas profissionais, elas são os caminhos que têm uma neblina, assim. Então, eu achei simbólico. é verdade, hein? Muito legal. Bom, vamos fazer assim? Como as experiências que eu tive de lives, a gente fica aqui enrolando um pouco no começo para as pessoas entrarem, e aí depois, no fim, não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer falar. Então, vamos começar agora, e aí, tipo, depois essa live vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar ela no canal do YouTube e também no podcast. Ah, Podcast Botar, se vocês quiserem entrar. Então a pessoa pode assistir de novo, tal, não tem problema, né? Então vamos começar, tá bom? tá bom. Então vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar aqui rapidamente, aí você se apresenta e aí a gente já vou te fazer. Eu enchi a Carol de perguntas, né, Carol? Vou encher ela de perguntas. Então tá. Bom, eu sou a Fabiana, né? Para quem não me conhece, quem estiver entrando aqui por conta da Carol, né? Eu sou exatamente o tema dessa live, sou uma pessoa multipotencial, então eu sou artista, eu também sou terapeuta complementar, eu trabalho, né? E nessa área eu trabalho com eu atendo com vários, diversos. Ai meu Deus, me fugiu agora a palavra. Bom, com diversas técnicas. E além disso, eu sou produtora e agora também faz de um tempo para cá eu estou ajudando várias mulheres a conseguir ter sucesso no seu trabalho como empreendedoras, porque eu consegui identificar que uma forma para a gente juntar todas essas nossas potências, né, e assim conseguir ter sucesso. Porque geralmente as pessoas, a gente vem de uma sociedade onde as pessoas ficam falando que você tem que ser uma coisa só, que você tem que ter foco numa coisa só, que se você não conseguir, né, senão você não vai ter sucesso. E aí muitas pessoas acabam deixando partes delas, né, em lugares e acabam se tornando infelizes profissionalmente. E então a gente, né, nessa mentoria que eu estou realizando, a gente está identificando quais são as partes, o que, que a gente pode, como uma coisa pode ajudar a outra. E aí vem a Carol, que para mim é um grande exemplo disso, né? Que ela conseguiu alinhar as coisas, né? Os dois talentos dela numa coisa só e com muito sucesso que, né, me inspira bastante. Bom, eu conheci a Carol há acho que uns 8 anos atrás, né, por aí, num curso de teatro, né? Teatro não, de música, né? Porque a gente é ousada, né? E aí de lá pra cá, né, a gente vem super se conectando, né? De várias formas a gente, né, sempre dá um jeitinho de estar junto, né? Então é isso. Então se presente agora você. Bom, eu sou a Carol, sou advogada e terapeuta sistêmica, tenho uma consultoria que chama Contrato, sou palestrante também, é, sou mãe de 3 filhos, né, assim, eu penso que tudo isso são ferramentas que andam comigo. Uhum. Quando a gente pede para se apresentar,
né? Por quais perspectivas, né? É, Porque todas essas experiências, em determinados momentos da vida, elas entram comigo. Eu acho que a grande sabedoria primeiro é saber e se apropriar dessas competências e em qual momento a gente usa qual, né? sim, Eu tenho total. a teoria que é a contrato, e pegando o gancho de quando você falou de onde nós nos conhecemos, eu acho Aham, muito interessante porque esse curso de teatro e música que nós fizemos foi a primeira, eu penso, atitude prática que eu busquei quando eu percebi que eu estava em crise profissional, né? Porque o curso de teatro e música, para mim, ele era muito diferente da minha realidade. Eu não vinha do cenário artístico. Eu sim, não para esse curso como uma ferramenta para aprimorar coisas que eu já tinha, mas aham, talvez uma forma de buscar resposta para questionamentos que eu já tinha de mim e eu naquele momento eu não sabia identificar o que era sim, isso. E aí nós nos conhecemos aí, né? sim. E foi muito interessante. Sim, a arte é o melhor, é um dos melhores lugares para a gente se investigar, né? Para a gente ter pegar essa conexão com a gente mesmo, né? Para ter uma abertura, na verdade, né? Num lugar desse você vai se abrindo, né? Você não tem muito como se esconder, né? É, Você se expõe. Eu lembro da nossa apresentação final, foi tipo totalmente exposição, né? Você não tem nada ali muito concreto, muito profissional, muito nada, mas as pessoas vão te assistir, então assim, é muito, né? É um lugar muito interessante para isso que você está falando, né? Para você estar ali tateando, você se colocar no lugar desse, você com certeza ali estava se, né? Você estava se mostrando de um jeito sem estar tão armada, né? Então isso é muito legal. é. Estar E, na vulnerabilidade, né? e tem uma palavra que eu aprendi lá que eu adorei, que eu não conhecia, talvez para quem venha dessa área seja mais comum. Mas antes de entrar em cena, os artistas todos ensaiaram, porque a gente ensaiava muito, né? Parece uma brincadeira, mas tem muitos ensaios. Mas antes de entrar em cena, todos se abraçam e falam merda, né? Porque ela tem no dar boa sorte e de que você faça o melhor com o que for possível ali, com o que saia ali naquele momento, né? Sim, Porque você pode ensaiar muito a vida, mas a vida como ela é, a vida prática, ela não sai exatamente como os ensaios, né? Então, sim. essa flexibilidade e a partir daquilo, qual é a melhor forma possível? Isso é super legal do teatro também. Eu levo comigo até hoje. Sim, que legal. Eu vou só falar uma vez, quem quiser pode fazer perguntas. Quem quiser também, tem um aviãozinho aqui embaixo, pode convidar outras pessoas que você acha que pode ser legal, né, para a pessoa ver essa live e falar sobre esse assunto. E também tem um coraçãozinho. E se vocês quiserem apertar esse coraçãozinho, o que acontece? O Instagram, ele vai avisando para mais pessoas que a gente está online. Né? Não é só uma questão de, vou dar coraçãozinho porque eu gosto. É porque assim, o Instagram ele vai mostrando para mais pessoas. O Instagram é cheio de algoritmos e de coisas, então assim, se tá sendo, né, se vocês acham que essa live pode contribuir com outras pessoas, façam essas coisas que vai ajudar para mais pessoas, né, terem acesso a isso. Então, agora voltando ao que você falou, a experimentação é muito, muito importante, né? Geralmente, principalmente quem está nessa fase aí de transição, de tentar encontrar outra forma de trabalhar, as pessoas elas ficam muito tempo travadas só tentando pesquisando como vai ser, o que pode fazer e pouco experimentam. E aí, então isso demora muito mais para você conseguir descobrir coisas de verdade, porque você só vai descobrir mesmo quando você estiver experimentando. Enquanto você está estudando, você acaba que você não descobre muita coisa, né? Você descobre sobre o assunto. Mas quando você está ali na prática, é que você vai descobrir. Então, o teatro ele traz isso, né? Você ensaia, mas uma hora você vai ter que entrar. E aí, se for bom, se não for bom, você vai fazer o seu melhor e você vai aprender. Daí, no próximo dia que você for se apresentar, você já vai ter, né, aquela bagagem do que você errou e assim vai indo, né? Então, o teatro é uma ótima, né, uma forma de mostrar isso, né? Achei legal a colocação. Então, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Então, tá. Eu queria saber se quando você escolheu, né, que você queria ser advogada, se lá naquele tempo lá atrás você já tinha alguma ideia de que
talvez eu precisasse de algo mais para me completar, assim, profissionalmente, ou não? Você não tinha nenhuma questão com isso? Você tinha certeza que ser advogada aí já ia te satisfazer e era isso que você queria e pronto? Nossa, é uma ótima pergunta, né? Acho que só por ela. Porque assim, eu escolhi a advocacia com 18 anos de idade. Eu acho que esse já é um primeiro grande desafio para as pessoas escolherem a profissão. Porque eu tinha pouca experiência de vida profissional, né? Eu era recém saída da adolescência, tive muita dificuldade de escolher uma. Ih, a Carol travou um pouquinho. Voltei. Eu tive muita dificuldade de escolher uma profissão. E aí eu fiz um Uhum. curso vocacional. No curso vocacional apareceram algumas potencialidades minhas, né, em relação ao lado humano e à comunicação, lado humano e comunicação. Isso assim, então poderia ser jornalismo, direito, e meio sem conhecer direito qualquer dessas coisas, eu achei que o direito era mais amplo, né? Uhum. E aí eu segui pelo direito. Num primeiro momento foi difícil, até que eu entrei num escritório. Eu percorri por alguns escritórios bem tradicionais, assim, de contencioso, bem clássicos do direito. Aquilo eu achei muito difícil, eu pensei em desistir. Até que eu entrei num escritório no qual eu fiquei 14 anos, na área de contratos. E aí ali eu descobri uma paixão, né? Eu descobri que eu sei bem, eu sou boa de fazer contratos. Principalmente quando era contrato diferente, contrato atípico, eu gostava ainda mais. Assim, contrato que estava na lei, por exemplo, contrato de locação, eu fazia. Mas contrato em que tinha que desenhar um pouco, que aquela roupa não estava pronta, aquilo me encantava muito, né? Então, a partir desse momento que eu comecei a me apropriar um pouco mais do direito, mas o antes, o porquê eu escolhi o direito, também foi uma coisa meio incipiente, assim, sabe, na minha vida. Então, o questionamento começou um pouco depois. Ah, que legal. Muito legal. Eu também fui começar na área artística depois de muito tempo, na verdade. Tipo, eu não. Primeiro eu entrei na produção, comecei a trabalhar na produção, e aí, que para mim era muito legal, eu sempre fui muito prática, muito assim, de ter uma visão de logística, de conseguir ver a coisa, se ela era possível de ser realizada ou não, né? Ou como isso. Mas aí eu sentia que não era só isso, que eu queria estar de outra forma também, que eu tinha coisas para expressar. E só que isso levou um tempo também. Eu levei assim, porque eu achava isso, ai, mas se eu for a produtora e também for artista, isso vai atrapalhar e tal. E aí, então levou um tempo para eu conseguir identificar que eu podia ser essas duas coisas. Bastante tempo, foi bem penoso assim esse processo de aceitar que podia, né? E depois, então, para ter outras coisas, porque daí ainda não me bastava, né? Então ainda fui mais. E aí, tipo, sempre nessa mesma crise, porque geralmente a nossa cultura diz que a gente tem que ser uma coisa só, que a gente tem que fazer uma coisa só. Bom dia para quem entrou agora. Então é meio complexo, né? A gente não é apoiada, assim, no sentido de que, ok, a gente pode experimentar. Geralmente a gente tem que. É isso, com 18 anos você tem que acertar o que você quer e pronto. Não tem muita chance. E muitas pessoas chegam hoje com 40, 45 anos, a pessoa fala, meu, não tem nada a ver o que eu escolhi. Mas aí a pessoa já pensa assim, mas agora não é hora de mudar. Agora eu tenho que continuar, né? E na verdade não é, né? É. Enfim, bom, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá, e aí então, em que momento você já estava trabalhando, já estava nesse escritório e tal, em que momento, como foi que você começou a perceber que precisava de alguma coisa a mais, assim, e que você teria que fazer alguma coisa, que não dava para ficar? Olha, eu tive alguns questionamentos até achar a área de contratos no direito. Aí, quando eu achei, como eu falei para você, eu, num primeiro momento, fiquei muito bem lá, fiquei muito feliz. Mas depois de um tempo, eu sempre fui uma pessoa que tive muito interesse pelo ser humano, pela relação humana, sempre. E é muito interessante essa pergunta, porque esse incômodo, ele surge devagar. Não foi uma coisa brutal, do dia para a noite, que falou, nossa, eu preciso mudar. Né? Mas começou como se fosse um grão de areia.
Assim, tem um livro do Rubem Alves, um conto do Rubem Alves que eu adoro, que ele fala: ostra feliz não faz pérola. Né? Uhum. A ostra, ela tá lá, posta em sossego, lá, concha, né? Quando um belo dia entra um grão de areia, e aquele grão de areia começa a incomodar, né? E a ostra precisa fazer alguma coisa para se livrar daquele incômodo, e aí, para o processo de se livrar disso, ela vai transformando aquele grão de areia em pérola. E eu Uhum. pensei parecido. Eu tinha leves incômodos, não era uma coisa, nossa, não aguento mais, mas até porque o que eu fazia também era legal, mas cada vez mais aquele incômodo estava ficando maior, maior, Uhum. maior. Então, assim, enquanto a parte que eu estava feliz era maior e o incômodo era menor, eu fui convivendo com isso. Uhum. Quando o incômodo passou a ser maior do que a parte boa, aí ele começou a ficar muito desconfortável. E eu penso que isso aflorou muito depois que eu virei mãe, né? Porque como eu estou muito ligado no ser humano, e aí a maternidade, ela traz, eu penso, uma explosão de emoções, de potências que é um processo muito profundo. Não só a maternidade, eu acho que a maternidade muito, mas a paternidade também, né? Sim. É um processo muito profundo, tanto para a mulher como para o homem. Uhum. Isso ficou muito grande. Até que chegou uma hora, eu me lembro que nesse último escritório que eu trouxe como referência, eu fiquei 14 anos. Dos Uhum. 14, fiquei 12 muito feliz, um mais ou menos, e o último muito incomodada, muito. Uhum. Até que chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Eu preciso procurar alguma coisa. Eu ia sofrendo para o escritório, sabe? E eu tinha um dilema nisso, porque assim, eu ganhava bem, eu Uhum. era reconhecida. Para muitas pessoas que eu falava que estavam em crise, as pessoas falavam, Carol, não, deve ser outra coisa, não deve ser isso. Né? Sim. Porque Uhum. assim, eu era sócia do escritório. Sabe quando, tipo, o entorno, porque às vezes tem pessoas que falam assim, o lugar que eu trabalho é horroroso, meu chefe é Sim. horroroso, é um estresse. Eu não tinha esses contornos que me fizessem falar, não, esse lugar é horroroso. Pelo contrário, era um Sim. lugar legal, com pessoas legais, eu ganhava bem, mas algo ainda me incomodava muito. E aí, quando isso ficou insuportável, eu falei, eu preciso procurar alguma coisa. E assim, e foi um grande desafio, porque eu não sabia o que era. Sim. Né? Eu falava isso, poxa, eu não tenho nem vontade de preparar um currículo para mandar para outro lugar. Porque não é uma questão de currículo, é uma outra questão que eu não estou nem sabendo nomear. Sim. E esse é um momento muito angustiante, né? Eu Sim. hoje, muitos anos depois, olhando para trás, eu falo, nossa, que bom que eu vivi isso. E que bom que eu não fui logo mudando para outro escritório. Que bom que eu pude me permitir olhar isso, né? Porque Sim. foi muito rico. Mas na hora é um grande sofrimento. Na hora Sim. foi muito difícil. Muitas pessoas. É um processo difícil. Geralmente as pessoas vão escondendo isso e não olham, né? E aí acaba, né, que a gente vai criando hoje todas as doenças aí que a gente tem, né? Porque as pessoas geralmente não querem olhar para isso. Então, com certeza é uma grande oportunidade quando a gente pode olhar para isso, quando a gente se dá essa abertura, né, também, né? Porque você foi olhando para isso e se deu esse direito, né, de olhar e de encontrar alguma coisa, né? De É. encontrar. E aí e aí como foi? Você encontrou assim, depois de um tempo, você olhou aquilo e falou, é isso que eu quero. E você já teve a ideia de tipo assim, uau, tipo, vou juntar isso com isso ou não? Tipo, como Não, não, eu não, imagino. não. Foi um caminho A, muito a, longo, foi muito a, difícil. a Tinaira tá falando aqui, gratidão, total identificação com o processo de vocês. No meu caso, ainda passando por ele. Olha só, então é legal, né? Que você vai ouvir Muito. aqui um pouquinho como foi e pode ficar sentindo que faz parte, né? Porque esse processo também é um pouco solitário, né? A gente É. acha que só a gente está vivendo isso, né? Como que a gente vai fazer? Ninguém vai me entender. E na verdade tem um monte de gente vivendo isso ao mesmo tempo, né? Nossa, muito. E é muito interessante isso que você trouxe. Eu me lembro que logo que eu percebi que eu tinha que percorrer esse caminho, eu pensei assim, por onde, né? Por onde eu vou? Quando surgiu o curso, que foi onde nós nos conhecemos, de teatro e música, foi Uhum. a primeira ação concreta que eu escolhi para fazer.
pensando em que talvez aquilo pudesse buscar uma resposta, nem que fosse para dizer eu não gosto. Uhum. E aí eu lembro que eu achei muito interessante e até pensei, falei, não é para mim. Eu acho que assim, eu não me imaginei sendo uma atriz. Eu não me imaginei largando direito para virar uma atriz. Mas olha que interessante, só um parênteses, assim, a gente já volta para a tua pergunta. Eu fiz o curso de teatro como uma coisa assim, nossa, eu vou para outro lugar buscar uma resposta, né? E falei, não vou ser atriz. Mas hoje, né, o que estamos fazendo agora se não sendo umas YouTubers? Uhum. Sim. Hoje, né, com as lives, com a quarentena, quantas dicas da aula de teatro que eu tinha, na Contrato eu faço muito vídeo, né? Estou com vontade de chamar uma assessoria do Gustavo Kurlat de novo, de dar dicas, porque tem várias formas de falar, de expressões que nos ajudam, que são diferenciais, né? Então entra mais uma profissão aí na ferramenta, né? Na nossa caixa de ferramentas. Mas, enfim, na época eu procurei primeiro o teatro e a música e falei, não é isso. Depois eu sempre fui uma pessoa que gostava muito desse lado mais holístico. Então eu fui procurar alguns cursos de terapia holística. Falei, acho que é isso, porque como é que eu me aproximo do humano? Eu tinha uma única seta. Sabe, por exemplo, me veio a imagem agora, assim, tipo um caminho de Santiago de Compostela. Eu Uhum. nunca, mas eu já li muito, eu tenho interesse. Eu Dizem que também tenho, eu nunca fiz, mas eu sei. Eu conheço. indicam um caminho. Então, assim, como é um alívio quando nessa crise você encontra setas, né? Sim. E aí, uma das setas que eu tinha ao longo do caminho é que eu precisava, eu senti uma necessidade muito grande de entender o ser humano melhor. Então, por isso que eu fui buscar aí algumas ferramentas holísticas, me apaixonei, mas eu falei, não é exatamente isso. Por isso que eu te digo, entrar nos lugares, você ter a flexibilidade, ela é muito legal e experimentar, não porque ela vai ser determinante e definitiva, mas talvez porque ela possa ser mais uma seta de esse caminho é legal, continua um pouco mais, ou ainda não, pega outro caminho, né? E ao longo desse período, foi engraçado porque eu saí do escritório e, ao mesmo tempo, o direito nunca saiu de mim. Isso foi um indicativo importante de que era uma ferramenta que era importante para mim. Eu me mexo, eu mesmo já falando assim, nem estou advogando mais, alguém me ligava e falava, Carol, estou precisando de alguma ajuda de um contrato, você me ajuda? Eu falei, poxa, o contrato não sai de mim, né? Realmente, então, eu vou me apropriar mais dessa ferramenta. Então, ele sempre esteve comigo. Até que aí eu entrei numa outra questão que foi muito interessante, que a minha mãe é terapeuta sistêmica, que é terapeuta de casal e família. Eu não sei o quanto vocês já conhecem da terapia sistêmica. Mas nesse momento, eu comecei a conversar muito com a minha mãe sobre alguns caminhos a percorrer. E começaram a aparecer alguns casos para mim, que eram casos de direito, mas que eles não encontravam explicação na lei. Por exemplo, falando bem passando, assim, por exemplo, teve um caso de duas pessoas que eram muito amigas, eles não eram um casal, assim, não eram namorados, eles não tinham uma relação conjugal, mas eles tinham um projeto de ter um filho juntos e queriam fazer um contrato. Eu falei, uau, né? Não está na lei, né? Não está no direito. Né? Que legal. E aí eu me lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, olha que caso interessante, né? E aí começando a conversar, e aí ela virou para mim e começou a fazer algumas perguntas que eu não tinha pensado. E, por exemplo, ela virou para mim e falou, nossa, qual o significado desse filho para eles? E eu falei, nossa, acho que nunca como somente advogada eu tinha pensado nisso. Mas eu levei essa pergunta para a reunião e isso abriu uma caixa de Pandora de possibilidades. Que legal. E de resolução do caso, que ficou no final super legal. Foi aí que eu falei, poxa, talvez assim como eu tinha tentado teatro, assim como eu tinha tentado naturopatia, eu falei, talvez essa seja uma ferramenta que eu possa tentar também. Entrei na terapia e me apaixonei pela terapia sistêmica e percorri esse caminho. Né? Que legal. E aí, pois só que aí, quando eu entrei, era muito, num primeiro momento para mim, eram ferramentas muito diferentes, o direito e a terapia. Então, aí eu entrei numa outra questionamento. Fico advogada
ou eu viro terapeuta aos 40 anos de idade, né? O que eu Uhum. faço com isso? Era esse ou esse, né? Sim, que aí é a grande questão, né? E a grande libertação foi quando eu percebi que a palavra não era ou, mas a palavra era e, né? Eu poderia ser advogada e terapeuta, né? Uhum. E aí eu falei, como isso? Porque também num primeiro momento isso me parecia muito louco, isso me parecia muito ousado, me parecia... eu conversava com algumas pessoas do direito que me olhavam assim com olhar e falavam assim, nossa, advogada com um lencinho na sala, não sei se combina isso muito, né? Sim, eu lembro que você contou uma história assim. E aí eu pensei muito assim, em como começar a integrar. E aí eu achei importante pegar algumas, sabe, tipo a Anvisa, que dá certificado, dizendo que aquele produto está legal. Eu pensei, como é que eu pego alguns certificados, né, de que isso faz sentido? E aí eu me lembro que eu me inscrevi no Congresso Brasileiro de Terapia de Família, e levei porque assim, antes do congresso, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou arriscar. Eu comecei a aparecer todos os casos que eu sentia de direito, que a questão que estava na mesa não era só jurídica, existia uma questão emocional junto. Então, por exemplo, separação de sócios, divórcio Uhum. de casais, no qual tinha lei, tinha a questão jurídica, mas tinham questões emocionais que eram tão importantes quanto, né? Eu falei, eu vou arriscar. Eu vou pegar essa ferramenta nova que eu aprendi da terapia e vou levar para a mesa de negociação. E eu falava, as pessoas vinham me procurar como advogada e eu falava, olha, eu sou terapeuta também e essa ferramenta vai estar comigo na mesa de negociação, né? E Ai, trazia. que linda. E aí eu comecei a ver que era muito legal, porque essa ferramenta ajudava a resolver muitos conflitos. Com E aí certeza, né? eu levei essa experiência para o Congresso Brasileiro de Terapia de Família e eu percebi que teve uma receptividade e mais, eu percebi que eu não era a única nessa estrada. É muito legal, porque eu percebi que já tinham várias pessoas nesse caminho. Já tinham muitos advogados que estavam se humanizando, já tinham as práticas colaborativas, já tinham os mediadores. E eu falei, uau! Eu Que não sou a legal. única. É bom É, essa sensação, né, de pertencer, né? é, E uma coisa que você falou aí que é muito importante, que é isso também na terapia, por exemplo, em Axis, né? Que é uma das terapias que eu atendo, uma das ferramentas. A pergunta, ela é elemental no processo, né? E geralmente as pessoas não usam as perguntas, né? E olha só, tipo, por exemplo, né, nesse caso aí, você falou que você fez uma pergunta, né? Sua mãe fez uma pergunta, depois você fez essa pergunta nesse caso, e abriu um mar de possibilidades, né? Então, assim, como é interessante, né, ver que é uma ferramenta tão simples, né? é. Mas que faz tanta diferença dentro de qualquer profissão, na verdade, eu tô percebendo. Mas, assim, né, no seu caso aí, você deu um exemplo muito legal, né? De É, como usar as perguntas para abrir possibilidades, né? Porque é isso. E também uma outra coisa é que quando a gente está dentro da questão, né? Eu também me separei, tipo, e é isso, você fica assim, você tá tão tomado por tantos sentimentos, na verdade, e você quer resolver ali uma parte prática, mas a parte prática ela não tá sozinha, né? Ela tá totalmente ali dentro de muitas outras coisas, né? Então é ter uma pessoa que está ali olhando para isso, né, mediando do lado de fora, é assim, é um presente, né? e olha que interessante que você está falando, né? Olha, eu tenho uma pergunta, né? Será que existe uma questão que seja 100% jurídica, sem nenhuma emoção envolvida? Eu acho que é raro, é difícil. Eu não sou É, uma coisa muito, sei lá, empresarial, né? Mas eu acho é, que, assim, na grande maioria das vezes, não tem, né? Não tem. é. E aí essa ferramenta ela fica muito, muito interessante. Em que momentos eu penso? Eu uso mais a Carol advogada, que precisa trazer respostas práticas, soluções práticas para o cliente. Em que momento a Carol terapeuta olha e fala assim: vamos olhar o humano que está aqui? Porque se a gente não trouxer o humano
e não puder falar dessas angústias ou desses desejos do humano que está, é capaz de vocês perderem o direito que vocês estão almejando. Uhum. Então, o grande encanto de ter unido as duas profissões, porque elas me permitem a ajudar o cliente na hora que eu sinto que precisa de alguma coisa mais prática, eu tenho essa ferramenta que eu posso ajudá-lo. Uhum. E na hora que... deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, Uhum. eu estava fazendo uma separação de um casal, né? Os divórcios, acontece uma questão que eu vejo que é muito comum em separação entre assim, o que é legal e o que é justo. Uhum. Muito comum para muitos casais olhar e falar, não, tudo bem que a lei está dizendo isso, mas é uma grande injustiça. Eu não acho justo. E o grande dilema é acertar entre o que é legal e o que é justo, né? Teve uma separação que eu fiz para um casal que tinham muitos acertos do que não era já dentro da lei, mas do que era justo para eles. A gente foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E eles estavam quase fechando o acordo. Já estava assim, faltava uma cláusula. O acordo estava praticamente fechado. A gente tinha combinado a assinatura na semana seguinte. Quando aconteceu acho que ela viu ele com uma namorada, ou a namorada frequentou os filhos, ou ele viu ela com o namorado, enfim, aconteceu alguma coisa que aquilo incomodou tanto eles que os dois me ligaram e falaram assim, não tem mais acordo. Não tem. A gente vai para a justiça. E eu, nessa hora, eu virei e falei assim, nossa, eu falei, não é jurídica. Eu falei, o que será que aconteceu? Porque é um acordo que, se eles forem para a justiça, os dois vão perder. Eles conseguiram caminhar em aspectos jurídicos, né, que se a gente levasse estritamente para a lei, os dois iam perder. Eu falei, o que será que aconteceu? Aí eu chamei os dois numa reunião e eles foram, que eu achei bom, né, naquele momento. E aí eu fui abrindo um pouco com eles para entender. E aí foi muito legal, porque eles perceberam que aquela era uma situação que eles teriam, que provavelmente era difícil para os dois, que provavelmente aquilo poderia acontecer outras vezes na vida deles, e que quando acontecesse, eles precisariam cuidar. E eles conseguiram separar essa questão do acordo deles, do acordo jurídico, né? E perceberam que se eles caminhassem por esse lado, os dois perderiam. E aí foi possível assinar o acordo e no final eles deram as mãos, assim, sabe? Então eu falei, poxa, que interessante essa nova profissão, né? Como se fosse uma pós-graduação para o advogado, talvez, no meu caso, no qual pode ser considerado o ser humano, né? E que ferramentas ajudam o advogado a poder olhar o ser humano? A terapia sistêmica é uma, com certeza. Que legal, nossa, muito legal. Aí você falando tudo isso aí, né, que essa experiência é incrível, eu fico bem encantada. E aí eu tô aqui pensando que é muito legal a gente perceber também que você não precisa simplesmente largar uma coisa para ter a outra, né? Você falou isso, não precisa ser ou. Mas muitas pessoas, elas acham isso, que tipo, elas têm que largar a coisa. A não ser que, assim, claro, se é uma coisa que você faz que você odeia, né, que você não gosta, exatamente isso, não é a questão do ambiente. Se você detesta aquilo que você faz, claro, você pode abrir mão daquilo e começar uma outra coisa. Mas se não é uma coisa que você odeia, você pode alinhar elas, né? Você pode conseguir ir juntando partes e não separar, né? Geralmente a gente tem que separar as coisas, a gente tem que ser um jeito, né? Uma forma. Olha só, você está contando aí que eles acharam uma outra forma. Se você fosse uma advogada que fosse só pela lei, né? Só por isso, eles teriam perdido muito mais, né? Então, Sim, assim, exatamente. é muito legal. Eu tinha falado para eles, se fosse só advogada, eu teria, provavelmente, possivelmente, eu teria falado para eles, olha, então eu sinto muito. Então agora a gente vai para o contencioso, a gente vai para a briga. O que eu percebi da terapia sistêmica é que ela me ajudou a ampliar. Não, calma, tem outros caminhos, vamos olhar outros caminhos. Ela foi uma ferramenta ampliadora. Sim, é muito legal, né? Ai, que bom, fico muito feliz de ver. E como você falou também que você chegou nesse congresso e lá tinha várias pessoas. Eu acho que a gente está se abrindo agora para perceber isso, né? Muitas outras possibilidades que existem, né? Muitas pessoas tentando mesmo se encontrar e você começa a ver
essa nova, né, uma nova abertura de possibilidades mesmo. Então é legal se você, né, tá passando por esse momento, procurar, né, tipo, ver se, né, quais as outras formas então de eu exercer, quem tá fazendo isso de uma forma diferente, né, buscar referências. Uma outra coisa que você falou que eu acho legal é que você foi num curso de teatro, a princípio, né, para buscar, você sabia que não era isso que você queria, mas você foi fazer porque lá tinha alguma coisa que né, que poderia te ajudar. Muitas vezes também, quando a gente está passando por essa fase aí de saber exatamente o que quer e tal, a gente fica buscando referência só na nossa área. E é muito, muito, muito importante sair um pouco disso, porque de outra área você consegue puxar referências para você. Então, por exemplo, eu sou artista, né, e terapeuta, mas eu gosto muito de arquitetura. E assim, e às vezes eu fico vendo assim, programa de arquitetura, feira de coisas que tem a ver com isso. E muitas vezes me traz umas ideias tão legais, sabe, para fazer trabalhos com crianças, sabe assim, com bebês. Um dia eu estava assistindo uma feira de arquitetura, um monte de coisa, e me deu ideias de fazer trabalhos com bebês. Então, assim, a gente tem que buscar, a gente, né, o mundo, ele é muito amplo, ele está muito acessível hoje pra gente. Então, quando a gente busca ferramentas fora da nossa área, ela também, esse tatear aí desse, né, que nesse começo aí, onde está meio nebuloso, ele fica mais possível, porque você sai daquele lugar onde não está confortável, vai para outro, se alimenta e traz para dentro né, do seu trabalho. Então, achei muito legal isso também que você falou, acho que é legal ressaltar. E isso que você está falando, eu achei muito legal, que a gente pode aproveitar para o período de pandemia que a gente está vivendo. Porque, de repente... Sim. Acho que está cortando, né? Peraí, Peraí que não tá dando pra te ouvir. A Carol? Tá ouvindo? Não tá dando pra ouvir o seu som. Tá mudo. Não tá dando pra ouvir você. Quer mudar de lugar? Eu vou te convidar de novo, tá? Eu vou tirar você e vou convidar você de novo. Peraí. Vou esperar a Carol entrar de novo. E aí vou convidar ela para entrar de novo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, aqui, ela entrou já. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, são super bem-vindas. Agora ela tá entrando. Voltou. Oi? Voltou. Bom. Ufa! Bom. Pode falar, então, o que você ia falar. Falei uma coisa que... Vamos seguir isso. Tá, então tá bom. Então, aí uma pergunta é assim, tipo, você já contou um pouco, né, desse processo todo aí que você passou, mas eu queria saber se você acha que isso demorou muito e que se você acha que se isso demorou muito, se teve algum motivo do porquê você acha que demorou muito essa caminhada. Porque como você falou, você foi num lugar que você viu que tinha outras pessoas fazendo, mas isso depois de muito tempo, né? Então, assim, você acha que algo demorou, algo atrapalhou para que isso acontecesse mais rápido? Ou você acha que não, que é um processo mesmo que tem que ser assim devagar? Olha, poxa, boa pergunta essa, né? Porque o tempo é sempre relativo, né? Enquanto eu estava vivendo, eu acho que demorou muito, de verdade, porque assim, eu saí do escritório em 2014 e a contrato, como ela está hoje, no formato legal, ela ficou esse corpo em 2019. Então foram 5 anos, né? Sim. Então, viver 5 anos, eu penso assim, pelo menos para mim, a profissão sempre foi um dos pilares da minha identidade. Né? Então, quando eu começo a conversar com pessoas, assim, eu acho que está entre as primeiras 5 perguntas que eu faço ou que alguém me faz. Assim, a primeira é qual é o seu nome e a segunda é o que você faz. Né? Então, para mim, passar 5 anos nessa angústia, sem saber o que eu faço, sem ter um nome certo, um contorno, foi difícil. Né? Mas hoje, olhando de trás para frente, eu penso que assim,
não tem como ter em outro tempo. Porque Uhum. para eu me formar uma terapeuta sistêmica, demora. A terapeuta sistêmica, ela é formada com base as minhas próprias, além de todo o estudo, com as minhas próprias experiências. Eu tenho todo que olhar para mim, né? Uma questão de autoconhecimento. Aí, para perceber que isso eu poderia integrar com aquilo, para transformar isso, para ir no congresso, tudo tem um tempo, né? A natureza, se você pensar como uma semente que você planta, até essa semente você vai rega, tal, aí essa semente começa a brotar. Para ela brotar, para ela crescer, para ela virar uma árvore e começar a dar frutos, né? É óbvio que tem que ter um tempo, né? Uhum. Só que enquanto eu penso que isso é uma dica que eu daria para as pessoas que estejam vivendo isso. A primeira é que assim esse tempo é importante, esse tempo é necessário, né? Uhum. Assim, como é que você pode se cuidar com essa ansiedade, por saber que está no caminho, né? Eu me lembro que teve uma imagem que uma vez eu levei na terapia, que eu gosto muito. Sabe quando você está passando na frente de uma obra e tem uma placa assim? Desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor atendê-los? É isso, né? Você pega uma casa que você sabe que precisa de uma forma. Então, você vai fazer elétrica, hidráulica, porque você tem um projeto, você sabe que aquilo vai ficar melhor, você deseja chegar lá, só que tem um tempo, né? A reforma, nenhuma reforma é do dia para a noite, né? Então, assim, Sim. saber que está em reforma é uma forma de acalmar um pouco, porque é um processo angustiante enquanto você está, pelo menos para mim foi, de não ter as respostas prontas, né? Sim. Agora, hoje, que essas respostas estão concluídas, eu penso que 5 anos não foi muito. Eu acho que é Ah, o tempo é mesmo, um processo, né? é o Tá. processo. Entrou esqueci o nome dela aqui. Pelo que tá escrito aqui, eu não consigo lembrar o nome, mas a live vai ficar assim salva. Vou disponibilizar ela no YouTube e vou disponibilizar ela no podcast também, tá? Então, quem não conseguiu pegar tudo, pode assistir depois. Bom, então vou fazer mais uma pergunta. Eu tô sendo a garota das perguntas, né? Eu gosto de perguntas. As perguntas são elementares, como eu falo, né? É, eu queria saber uma coisa. Você, na sua vida, no geral, você foi incentivada a correr riscos, a se arriscar, a errar, né? Como que foi essa questão para você, assim? E você acha que isso influencia também? Por exemplo, se você tivesse se arriscado mais e tal, teria sido mais fácil ou não? Vou pegar uma água, mas pode falar. Tá. Nossa, ficou estranho quando você sai, sabia? Eu entendo. Eu vou continuar falando, porque eu Não, entendi que voltei. É eu estava estranho numa falar conversa. sozinho. Olha, é bem profunda essa pergunta, porque eu penso assim, eu tenho um grande amparo familiar, né? A minha família sempre esteve junto comigo nas questões da minha essência, eu sempre tive esse apoio e eu penso que isso ajuda muito. Eu penso que quem passa por um processo desse sem um apoio familiar é mais difícil, né? Uhum. Eu não sei se eu coloco esse apoio como correr riscos ou não. Eu acho que eles sempre me apoiaram a olhar minha verdade. E quando teve o incômodo, a buscar respostas, né? Se isso Uhum. é correr risco, na verdade, existe um outro risco, né? Que é o de trair a minha essência, né? Uhum. Eu acho que eles sempre me apoiaram a buscar a minha verdade. Isso é muito importante. Eu acho que foi fundamental. Agora, eu sempre fui sempre nessas palavras assim que a gente tem que colocar entre parênteses, mas por muitos anos na minha vida, eu me reconheci sendo uma menina, quando eu era menor, é, que de uma certa forma gostava de fazer as coisas mais certinhas. Então, na escola, eu era aquela que, sabe, gostava de entregar as lições e tal. Então, experimentar para lugares. Só que, ao mesmo tempo, eu também sempre gostei de experimentar coisas novas. Né? Então, Uhum. de ter uma segurança, mas de experimentar coisas novas. Então, eu dei essa volta um pouco para te responder,
que eu penso que o apoio de familiares, de amigos, é muito importante. Se por algum acaso você não tiver isso, que você busque na terapia, na barra de ar, né? Mas que você esteja íntegro com a sua verdade. Eu acho que isso serve como uma seta de direcionamento, né? Isso muito. Uhum. E se você tiver sentindo essa areia que entra dentro de você cutucar, que você tenha a coragem e a ousadia de olhar para isso. Porque eu acho que nesse sentido, sim, eu sempre tive. Estou respondendo. Acho que eu tenho essa coragem, sim. E tive o apoio quando eu precisei. E se em algum lugar não tive, eu também fui buscar, né? Porque, assim, a vida também, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então... Sim. Ah, que legal. Gostei da resposta. Porque eu acho que, aí, assim, complementando isso, eu acho que geralmente a gente é pouco ensinado a se arriscar, né? Por quê? Geralmente o sistema educacional, ele fala, ele é totalmente moldado para que você só acerte, que você não erre. Então, desde criança a gente vai ficando com medo de se arriscar, né? Tipo assim, eu não vou dar uma resposta mais ousada, porque se eu errar, eu vou ser punida, né? Eu vou repetir de ano, ou então meu professor vai chamar minha mãe, porque eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver. Então a gente acaba sendo moldado, de certa forma, para não se arriscar, para não experimentar algo novo, porque você tem medo de errar. E eu acho que nesse processo de descoberta, né, de saber o que você pode, como você pode usar as suas potências, né, para contribuir com o seu trabalho, a gente tem. Isso é muito reforçado. Eu converso muito com as mulheres, né, que eu atendo e tal. Elas têm essa grande dificuldade, porque tem um medo muito grande de errar. E aí, por isso, a pessoa não experimenta e por isso a pessoa, né, não se arrisca, porque tá ali preso no medo de errar. E aí é muito legal isso que você está falando. Sabe para que caminho eu vou, para onde eu vou quando eu te escuto? O seguinte, eu tenho medo de errar também. Uhum. Né? O que é esse medo? É o medo de perder todo o meu pertencimento, onde eu me reconheço. Né? E o que me ajudou muito é assim, você também não precisa tomar atitudes radicais e pôr tudo a perder. Né? Eu acho que a gente pode ir experimentando devagarzinho. Eu acho que o curso de teatro foi isso. Né? Qual o risco que eu estaria correndo ao fazer um curso de teatro e música sendo advogada? Sabe? Então, talvez ir experimentando aos poucos, isso vai ajudando, vai dando contorno. Né? Eu acho que é legal a gente se acolher também. Eu acho Sim. que esse medo de errar, ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem um medo que paralisa, que não é legal, e Uhum. existe um medo que cuida, que esse medo é legal. Né? Uhum. Então, que a gente tenha essa medida de olhando, pô, esse é um medo que está simplesmente me segurando e eu não consigo ir para lugar nenhum, pô, eu vou cuidar desse medo. Que ferramentas que eu posso fazer para enfrentar? Esse é um medo que cuida um pouco de mim, né? Que dá o contorno. Então, ele é bom também, né? Não precisa tirá-lo do dia para a noite. E Uhum. talvez até por isso que o fato desse meu percurso ter durado 5 anos tem a ver com isso, porque foi o tempo respeitoso para que essa mudança acontecesse de forma orgânica dentro de mim. Ela não foi Uhum. uma mudança amputada, sabe? Ela não foi uma mudança abrupta, ela foi uma mudança que ela foi sendo possível de ser construída e também aí hoje ela é sólida dentro de mim, né? Então acho que é um autorrespeito e um autocuidado aí, né? E que não seja parecedor, é isso, né? Mas é legal, É, muito legal. aham. Sim, eu acho que é bem isso mesmo, achar essa linha, né? Não dá para você ficar ali totalmente parado com medo de errar. E isso eu vejo muito na prática. As pessoas elas têm medo de coisas assim, eu tenho medo de fazer vídeo, tipo, eu tenho medo de fazer live. E aí a pessoa fica parada, ou então, né, medos assim que paralisam, a pessoa simplesmente para mesmo. Então, quando, né, por medo de errar, por medo do julgamento, acho que o medo do julgamento das outras pessoas também é um medo paralisante, né? É. Atrapalha muito nesse processo também de descobrir isso. E com vontade só de falar mais uma coisa. Uma coisa que, porque me ajudou, foi quando eu descobri que quando eu dava mais importância para o julgamento das outras pessoas do que para o meu,
eu também estava não sendo legal comigo, né? É óbvio, é isso que eu falei, como que a gente vai cuidando, né? Quando a gente vai olhando, como, né? Não é uma coisa, uma atitude louca do dia para a noite, mas se isso está sendo cuidado, e eu tenho um medo muito grande da opinião dos outros, eu também não estou sendo correta com a minha opinião, com o que é importante para mim. Então, se você está sentindo isso, e as pessoas que estão assistindo também, eu acho que fica a dica que eu acho que tudo bem você escutar os outros, mas é tudo bem também você se escutar, né? E quais outros também? Porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Sim. Quais outros são importantes? Também veja que outros são esses, né? Sim, com certeza. Bom, a gente está meio que caminhando aqui para o final do tempo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo de responder. Mas eu queria fazer mais uma. Eu queria saber agora, então, nesse momento, então, você já trilhou essa caminhada maravilhosa aí, já descobriu esse lugar lindo que você tá. E agora, qual que é o seu desafio do momento, assim? Né? Tipo, agora, em que lugar que você tá? Porque geralmente a gente também vai, né, chegando num lugar legal. Mas e aí, tipo, para você tá ótimo ou você tem algum desafio agora que você tá enfrentando, ainda nessa busca, ou já deu, já chegou, já é isso, tá ótimo? Não, eu tenho. Sim, eu adorei essa pergunta. O primeiro deles que me veio assim, sem pensar muito, sabe, quando você perguntou, é como cada vez mais eu divulgo para muitos advogados e terapeutas que esse caminho é um caminho legal, que pode ajudar muita gente. Quantas vezes, para quantas pessoas eu posso falar assim, ei, não procura o advogado só quando você brigou. Existe uma nova forma de advogar, existe uma nova advocacia na qual o ser humano é considerado, é olhado, né? E dentro dessa forma, a chance de você evitar muitos litígios posteriores, ela é muito grande. Eu estou, assim, cada vez mais querendo divulgar e chamar mais pessoas para essa nova forma de advogar. Essa é uma. E um outro desafio, eu tô muito apaixonada por essa ferramenta e esse que é o Instagram, o YouTube, podcast. Quando você me falou que ia fazer um podcast, eu falei, como assim? Porque eu acho que são ferramentas que essa pandemia vieram para ficar, é uma forma de divulgar, e isso, para mim, ainda eu estou muito engatinhando. Então, eu coloco isso como um desafio também, e agora que eu coloquei público, fica ainda mais difícil, né? Mas tá legal. Porque eu penso que é uma ferramenta que veio para ficar e que pode ajudar as pessoas. É um canal muito importante de divulgação e eu quero sim entrar mais nesse canal. Ah, que legal saber. E aí, por Eu, último, quero, tipo assim, pode eu vi falar. muita gente legal que veio entrando, a Ingrid, que está aqui também, ela é uma advogada que também super tem um caminho humano, que a gente já conversou algumas vezes. Enfim, tem muita gente querida aqui nessa live, mas quando eu vi, ainda falando dentro desse desafio de advocacia, eu incentivo muito e eu quero muito poder ajudar a divulgar essa nova forma de advogar para quantas mais pessoas eu puder. Eva, que delícia. Bom, a próxima coisa que eu ia falar é isso. Se você, olhando para tudo isso, né, esse caminho e tal, se você indica, né, isso, tipo, que as pessoas não vão deixando suas partes por aí, né, que as pessoas consigam ir recuperando os seus poderes, os seus superpoderes e assim vão, e assim a gente vai criando essas novas possibilidades. Se você indica isso para as pessoas, né? E o que você tem para dizer, assim, se você pudesse falar para, por exemplo, se você pudesse falar para você lá no comecinho, o que você falava? Se hoje, né, você pudesse falar para você, Carol, se você tivesse um conselho para te dar lá no comecinho, qual seria esse conselho? Nossa, o primeiro deles, eu falaria assim, Carol, que bom que você aceitou que você está em crise. Que bom que você olhou para isso. Que bom que você não mandou um currículo rápido para outro escritório. Que bom que você fez todos esses cursos, esse caminhar. Que bom que você olhou para isso, porque eu acho que tem uma. Meu pai até, ele fala isso muito para mim, que no ideograma chinês, o mesmo símbolo que desenha a crise,
ele desenha a oportunidade. É o mesmo, é um desenho, porque na China é por desenhos, né? A palavra crise e a palavra oportunidade são um desenho, né? Quando a crise ela surge, ela é uma oportunidade. E as oportunidades, elas acontecem a partir do caos, a partir da crise. Só que ela assusta, porque ela nos tira da zona de conforto, ela nos tira do lugar desconhecido. E se eu pudesse falar para mim lá atrás, assim, não se assusta por ter entrado. E lembra que no comecinho da live eu falei, nossa, o dia hoje amanheceu com neblina. Eu falei, que metáfora interessante para nossa live. Porque na hora que você entrar no caos, tá bom. Então a primeira coisa é bom que você aceitou. A segunda é, quando você entra no caos, você não enxerga mais direito. As coisas estão nebulosas. Você não sabe se você está andando e é uma linda paisagem ou se talvez é um buraco, né? E dá medo, dá muita angústia. Então, assim, vai devagar. Vai devagar. Mas vai, sabe? Para um pouquinho, andando devagar, acende o farol baixo. Você sentiu um cheiro, admira esse cheiro. Você sentiu, sabe? Vai caminhando. Porque na hora que a gente tem a coragem de dar esse passo e entrar na neblina, do dia para a noite, também é uma forma assim, como que eu vou te responder? Vai indo como peças de quebra-cabeça. Quando você vai montando o quebra-cabeça, você não sabe direito que forma vai ganhar. De repente, uma hora você olha e aquilo ganhou uma forma. De repente você olha, a neblina passou, né? Então, é isso. Eu encorajo as pessoas que sentiram esse chamado. Eu vi aqui a The Cake Room também, que é linda, que a gente se conheceu na terapia sistêmica, que tem um trabalho lindo que junta a gastronomia com a terapia. Encara. Que legal. E se cuida. Eu sempre se digo, cuida. sabe? Que Sim. boias que você vai? Quem que vai te ajudar? Quais são as setas? Se acolhe, se cuida. Não precisa ser só sofrido, porque sofrido é um pouco. Mas se acolhe também, né? Mas isso que você falou é bem legal. Geralmente a gente não se cuida, né? Então a gente está ali num momento super complexo e a gente não busca ajuda, né? E buscar ajuda de vários jeitos é importante, né? Eu já tive uma época que eu busquei ajuda no oráculo das deusas, aí depois fui buscar nas terapias. A gente precisa de alguma forma estar sendo cuidada para a gente ter forças, para a gente não se abandonar, né? Acho que isso é importante mesmo, né? E aí eu quero trazer, aproveitando que está aqui na live, a minha mãe, a Fê, minha amiga, o Cláudio, que a gente atende junto, o Jorge, meu irmão, entrou filho. São cuidados que todos eles foram importantes para mim, né? Eu reconheço o valor disso muito, e eu recomendo que as pessoas mantenham esses círculos ao redor, né? A gente também, né, Fabi? A gente, sim. Né? A gente Bom, se gente, encontrou. então, desculpa Meu te cortar. pai, meu pai. Até o seu pai. Super. Falei você programa chinês, porque que tipo de ajuda, né? Sim. Talvez alguma ajuda possa ser o abraço, outra pode ser o ideograma chinês. Todas as ajudas são bem-vindas. São muitas formas, né? Bom, Carol, eu queria te agradecer muito. Eu vou ter que encerrar a live para ela poder ficar gravada, né? E bom, aqui tá falando que... Bom, disseram que agora pode ir mais, mas eu fico com um pouco de medo de ir mais e perder a live. Então eu vou encerrar, mas eu queria muito agradecer, dizer para todo mundo que entrar nessa live estará salva. Dá para ver hoje ainda por 24 horas no meu Instagram, né? Então quem quiser já olhar hoje já dá. Mas depois vou disponibilizar nesses outros lugares. Queria agradecer muito todo mundo que estava aqui, né? Você. E é isso. Tem alguma... Acho que você ainda... Deu uma travadinha. Oh, meu Deus. Carol, tá ouvindo? Carol? Carol, tá ouvindo?